Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver o Miguel Morgado a fazer a sua análise sobre os incêndios e a lembrar a falta de vergonha de muitos deputados do Partido Socialista. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Miguel, boa noite, bem-vindo. Muito obrigada. É precisamente pelos incêndios que vamos começar o seu comentário desta semana. Hoje o Primeiro-Ministro falou em 24 dias de guerra e de terror, mas na quinta-feira passada lembramos-nos que celebrou na mesma a rentrée do PSD numa festa. Esse contraste impressionou? Bem, a pergunta que se faz agora em retrospectiva era se a festa devia ter sido cancelada ou não. A festa devia ter sido cancelada, mas também não tínhamos dúvidas. O cancelamento da festa do Pontal teria sido um golpe mediático. Infelizmente, como vivemos numa sociedade mediática, o cancelamento da festa era só para agradar às redes sociais. Porque na prática nada iria mudar. Não é pelo Primeiro-Ministro estar 2 horas na festa do PSD que os incêndios ficaram mais ou menos descontrolados. A oposição é que anda descontrolada e fez disto o fim do mundo. É só demagogia barata. Portanto, do ponto de vista substantivo, do ponto de vista ético-político, não sei se teríamos ficado melhor. Vamos ver, vamos por partes. Primeira parte. É verdade que as pessoas gostam de sentir representada a sua dor, sobretudo nas esfias políticas. O chefe de Estado, o chefe do governo. Há pessoas em Portugal a sofrer, Portugal está debaixo de uma calamidade. A coisa mais detestável, que desperta mais repugnância, é as pessoas acharem que existe uma certa distância entre a sua dor, a dor delas, e o prazer de um homem, neste caso o Primeiro-Ministro, que está de férias ou que está a festejar com os seus pares, com copos na mão e música à volta. Essa distância torna-se insuportável. Nesse sentido, a festa devia ter sido cancelada. E eu reconheço que organizar a festa do Pontal é uma operação logística complicada e, portanto, o cancelamento é sempre uma coisa que custa muito. Agora vejamos, do ponto de vista substantivo, do ponto de vista ético-político até, para além desta necessária comunhão da dor, que é uma comunhão fingida, porque na verdade o Primeiro-Ministro agora está todo conduído a dizer que há guerra, ou o Presidente da República, lembramos nos outros anos, agora já não que está de saída, mas nos outros anos, que sofreu tanto, ou o Primeiro-Ministro António Costa, que também sofria muito, menos quando dizia que estava com vontade de rir, isso foi em 2017. Mas com o António Costa e com o Partido Socialista, a comunicação social nunca se preocupa. Por mais que eles gozem os portugueses, parece que são sempre colocados num pedestal pela comunicação social. Felizmente, o Miguel Morgado tem memória e vai relembrar os portugueses da falta de vergonha daquilo que o Partido Socialista fez em 2017. Mas quando não estava com vontade de rir, eu também fingia que sofria muito. Portanto, as pessoas percebem, e os primeiros ministros têm que perceber, que eles são atores. E, nesse aspecto, atores que fingem. Fingem a dor daqueles que governam, porque aqueles que governam não querem sentir distantes. Mas, do ponto de vista substantivo, teria alterado alguma coisa se Luís Montenegro não tivesse feito a festa do Pontal? Não! Será muito mau se nós concluirmos que em 2025 é a presença do Primeiro-Ministro que resolve problemas da proteção civil, dos bombeiros ou da estratégia de combate aos fogos. Eu recordo que em 2017, eu era deputado nessa altura, depois da calamidade do verão de 2017, que já agora as comparações têm sido feitas com 2017, também são elas uma calamidade moral. Os políticos, eu ainda compreendo a demagogia normal dos políticos da oposição. Mas na comunicação social andarmos a fazer comparações com o que aconteceu em 2017, por amor de Deus. Essa comparação só está a ser feita pela comunicação social para tentar queimar este governo. Para passar a ideia às pessoas que está tudo num descontrole como em 2017. Felizmente ainda existe muita gente que se lembra das quase 120 mortes que aconteceram nessa altura e da falta de gestão que existiu. Nem todos os portugueses têm falta de memória. Depois a comunicação social não percebe porque é que cada vez está em maior declínio. E vamos ver, esperemos, que o verão ainda não acabou, mas esperemos nem sequer aproximar de 2017. Em 2017 morreram 120 pessoas, da pior morte que a gente pode imaginar. E na altura, sim, como se mostrou nos meses seguintes, em grande medida por coisas que tinham sido feitas, desmembramento operacional da Proteção Civil, para pôr os boys do PS na altura. Eu não me esqueço, eu era deputado na altura e não me esqueço disso. Há deputados do Partido Socialista que andam a pôr coisas nas redes sociais que já se esqueceram, mas eu não me esqueço deles. Não me esqueço deles, porque alguns eram deputados quando ele lá estava. E agora aqueles deputados que apelam a esta ética do fingimento, de que o Primeiro-Ministro está, um deles até pôs, nem vou dizer quem é, que até pôs uma fotografia do ano passado, para dizer que o Primeiro-Ministro estava de todo regalado, esticado, na praia, enquanto os outros estavam a sofrer. Outra deputada que também era em 2017, do PS, que fez uma reprodução de uma notícia falsa, onde lhe se fazia a ligação até ao pedido de auxílio europeu que não tinha chegado,
com aquela tragédia que aconteceu num lar em Mirandela, com 6 pessoas que morreram queimadas sem ter nenhuma relação com os incêndios florestais. Isto é o calibre dos deputados que nós temos agora na oposição, que estavam lá na altura, em 2017. É preciso ter uma falta de vergonha tremenda. Este Partido Socialista está mesmo todo perdido. Ainda conseguem falar dos deputados do Chega? Usarem mentiras para atacar este governo? Numa altura destas, quando o próprio Partido Socialista, por incompetência, deixou-no ver quase 120 pessoas. São mesmo deputados que não deviam estar na Assembleia da República. E eu lembro-me o que é que o grupo parlamentar do PS na altura, em 2017, fez. Com dezenas de portugueses mortos. Fizeram uma operação de intimidação porque não era legítimo, democraticamente legítimo, a oposição, naquele caso o PSD, pedir contas ao que tinha acontecido naquele verão. Eu lembro muito bem a operação de intimidação que foi feita. Muito bem. E que, posso dizer aqui, também não acho que não cometo nenhuma inconfidência, que até foi muito eficaz sobre uma parte dos deputados do PSD na altura. Claro que depois isso havia uma liderança diferente e essas inibições e hesitações acabaram como tinham que acabar. Agora, veja-se a que nível é que nós vamos fazendo descer as nossas relações políticas. Qual é o seu sentido ético? Nós queremos dos nossos políticos que haja, sobretudo, pureza na intenção. É o que nós queremos. Nós não queremos saber se o Primeiro-Ministro preparou bem a época de incêndios ou mal. Não queremos saber se ele estar presente se teria ajudado ou não a evitar alguma desta calamidade. Queremos saber se ele se condói com a nossa dor e se a sua intenção é pura. Mas as intenções são invisíveis. Então o que é que nós fazemos? E isto também é forjado mediaticamente, não é? Nós passamos a querer fazer uma exigência sobre a sinceridade das intenções dos políticos. Mas, uma vez mais, a sinceridade é invisível. Então o que é que sobra? Sobra um jogo de ilusões em que as pessoas pretendem ver nos políticos e os políticos querem-lhes mostrar que choram com elas, que sofrem com elas, quando na verdade não choram com elas, quando na verdade não sofrem com elas. Mas nós parece que nos ficamos contentes, ou melhor, satisfeitos. Não se, desde 2017 para cá, para 2025, o que era preciso fazer na floresta portuguesa foi feito. Pelos vistos, pouca gente quer saber disso. Não se a estratégia de agora, os meios que estavam à disposição, se a Proteção Civil estava devidamente equipada e os bombeiros para fazer face àquilo que podiam fazer face. O que interessa é este jogo puramente emotivista em que nós queremos discernir a dor no nosso representante. Eu não tenho a certeza que a política seja mais saudável assim, mas Luís Montenegro e a sua equipa têm a obrigação de que a política democrática hoje faz assim. E, nesse sentido, devia ter cancelado a festa do Pontal. E era um golpe mediático, não percebia... Era um golpe mediático por esta razão. Ele não tinha adiantado nada ao combate aos incêndios. Agora, poderia ter feito o jogo demagógico que fez Gouveia e Melo. Gouveia e Melo, não sei se está a par das conclusões da Comissão de Inquérito de 2017, que concluíram, na altura, que os políticos Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, os ministros de então, atrapalharam as operações de combate aos incêndios. Isso foi uma conclusão objetiva. E desde então, desde 2017, que os políticos passaram a ser não proibidos, mas autoproibiram-se de invadir a estrutura onde estão as pessoas a trabalhar. Porquê que os políticos lá iam? Porquê que Marcelo Rebelo de Sousa queria ser visto lá? Porquê que António Costa queria ser visto lá? Porque ele ia ajudar alguma coisa? Não. Porque era uma simulação. Infelizmente, as pessoas hoje em dia só vivem para as aparências. Basta ver as redes sociais. Estão cheias disso. Infelizmente, os políticos populistas estão a entrar no mesmo jogo. Estão a adorar. E as pessoas, infelizmente, querem mesmo isso. Não querem saber se as pessoas são competentes ou incompetentes, mas sim se sabem representar bem para as redes sociais. Que sociedade estamos nós a criar? Uma simulação de que estavam perto das pessoas. Gouveia e Melo fez aquela demagogia que um líder tem que estar ao pé do seu povo. Mas se ele fosse Presidente da República, o que é que ele faria? É que é preciso não esquecer que Luís Montenegro estava de férias no Algarve. Mas Marcelo Rebelo de Sousa também estava. Estava mais longe. Marcelo Rebelo de Sousa não estava no lugar dos incêndios por causa dessas conclusões de 2017. Senão ele quereria lá estar. Gouveia e Melo diz que queria estar ao lado do seu povo. De que maneira? A combater os incêndios. É que isso já não é 2025. Por muito que nos custe, nós temos que trabalhar agora, sim, já para o próximo verão, para saber se não é só se temos os meios, sim, mas para escrutinar a ação do Governo. Eu acho muito bem de escrutinar a ação do Governo agora. Muito. Acho que é muito importante, a seguir ao verão, que se detalhe o que é que o Governo fez bem e mal. Mas as câmaras municipais também. Nós vamos ter eleições autárquicas. Sim. Muita da responsabilidade pela gestão da nossa floresta cabe aos órgãos autárquicos. E nós vamos ter eleições já daqui por 2 meses. É importante que se faça esse escrutínio também. E chegamos ao fim do vídeo.
Resumindo e concluindo, o Partido Socialista infelizmente não consegue aprender nada, continua a ser um partido de pessoas muito baixas e sem valores nenhuns. É um partido que só tem atrasado Portugal e levado os portugueses para uma vida pior. Se desaparecesse, não fazia falta nenhuma. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.